Estudo bíblico. Multiplicando discípulos. O legado de Paulo a Timóteo. Lição 12. A missão do discípulo que persevera. Texto base 2 Timóteo, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. O objetivo da lição é despertar os discípulos para o peso da comissão de pregar a palavra em tempos de apostasia, desafiando-os a perseverarem com fidelidade até o fim, mesmo diante de sofrimento, abandono e oposição, à semelhança de Paulo, e a viverem com os olhos firmes na vinda gloriosa do Senhor e na coroa da justiça. A carta de 2 Timóteo é o testamento espiritual do apóstolo Paulo. Trata-se da última carta conhecida, escrita por ele antes do martírio, em Roma. Ao longo da epístola, vemos o coração de um pai espiritual que não teme a morte, mas teme que o seu filho na fé desista diante das pressões. Paulo chega ao clímax de sua mensagem. Ele entrega sua última exortação, sela seu ministério com palavras eternas e convoca Timóteo a continuar a missão com integridade. Vivemos dias muito semelhantes àqueles que Paulo previa. Os tempos são difíceis. As pessoas não toleram a verdade, buscam mensagens agradáveis, resistem à correção e rejeitam o ensino saudável. Em meio a isso, a missão de pregar a palavra permanece inalterada. Ela não depende da aceitação do público, mas da obediência do mensageiro. Esta lição é um chamado à coragem e constância na dependência de Deus. Primeira reflexão: a urgência da missão. Paulo inicia o último capítulo de sua última carta com um tom muito solene. O experiente apóstolo de Cristo está nos momentos finais de sua vida, no corredor da morte, esperando Nero assinar sua ordem de execução. Ele está passando o bastão ao seu filho na fé, Timóteo, transferindo a ele a solene incumbência do ministério. Paulo não está dando um conselho qualquer. Ele convoca Timóteo com uma linguagem de tribunal, um juramento solene diante de Deus. Essa é uma das declarações mais sérias e carregadas de autoridade de todo o Novo Testamento pastoral. Não se trata de uma sugestão, mas de uma ordem diante do juiz do universo. O momento é muito sério e Paulo deseja que Timóteo reconheça sua importância e busque no Senhor forças para vencer a timidez, o medo, as enfermidades e as pressões que enfrentava e enfrentaria no futuro próximo. O momento é sério pelo fato de que tanto ele como Timóteo e todos os ministros de Deus irão prestar contas diante do Senhor sobre a maneira como exerceram seu ministério. Paulo usou esse tom solene a fim de que Timóteo não fraquejasse diante de todos os desafios daquele momento. Ele estava à frente da maior igreja daquele tempo, a igreja de Éfeso, que sofreria intensa perseguição e os crentes estavam debandando. A ordem dada era uma missão.
prega a palavra, que significa proclamar como um arauto real. O arauto é um mensageiro que não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. É um embaixador que não fala em seu próprio nome, mas no nome e na autoridade daquele que o enviou. O pregador infiel que altera a mensagem será reprovado no dia do acerto de contas. Mas a missão não é somente muito importante, mas também urgente, por conta da apostasia e do esfriamento espiritual, o que torna ainda mais urgente que Timóteo se mantenha firme como arauto da verdade. Nós temos esse desafio para os dias de hoje. Há uma urgência na pregação do Evangelho e nós não podemos ignorar a realidade que nos cerca e a necessidade das pessoas em experimentarem a salvação e transformação em Cristo Jesus. Segunda reflexão: a pressão dos tempos. Paulo alerta Timóteo sobre a chegada de um tempo e não apenas de uma possibilidade, em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, isto é, o ensino puro, correto, espiritual e moralmente saudável. Um ensino que nutre, fortalece, preserva e guia o povo de Deus no caminho da verdade, da fé e da vida eterna. O problema não é a falta de mestres, mas a fome seletiva por discursos moldados ao gosto do público. Essa geração, guiada por seus desejos, buscará líderes que confirmem suas paixões e que não desafiem seus pecados. Ou seja, as pessoas buscam mestres que digam apenas o que elas querem ouvir, doutrinas que massageiem o seu ego e não confrontem o pecado que cometem. A missão do discípulo, portanto, não é agradar ou entreter, mas ensinar, corrigir e formar, mesmo quando isso custar rejeição. E para isso são necessárias algumas posturas. Vigiar com sobriedade. Num tempo de confusão, o discípulo precisa manter a sobriedade dos que estão firmes na palavra e não ceder aos ventos doutrinários nem às pressões sociais. Enfrentar o sofrimento com fé. É uma ordem direta. Sofre como convém ao servo de Deus. Não se trata de buscar sofrimento, mas de assumi-lo como parte inevitável da missão. Cumprir a missão pastoral. Faz o trabalho de um evangelista. Mesmo em meio à oposição e rejeição, o chamado não muda. Proclamar o Evangelho com a vida, com a palavra, com autoridade e com ternura. Anunciar Cristo em tempo e fora de tempo. Ser completo no ministério. Cumpre plenamente o seu ministério, ou seja, levar a missão até o fim, sem negligência, sem atalhos e sem omissões. A missão do discípulo de Jesus no tempo da apostasia não é mudar a mensagem para se ajustar à cultura. É manter a sobriedade, suportar as aflições, cumprir a evangelização e ser fiel até o fim. Terceira reflexão: a recompensa do combate. Paulo está finalizando sua carta, se despedindo da vida,
mas sem um tom melancólico, nem tampouco se lamentando. Ele usa a imagem litúrgica do Antigo Testamento: estou sendo derramado como libação. No sacrifício, a libação era a oferta final, o vinho derramado no altar em devoção e gratidão. Paulo enxerga sua morte como ato de adoração, não de tragédia. Ele não está sendo derrotado, está se entregando em sacrifício voluntário, consciente, completo. Para Paulo, a morte dos crentes equivale à partida para estar com Cristo. É deixar o corpo para habitar com o Senhor. É lucro. É ir para a casa do Pai. Paulo também demonstra uma consciência de missão cumprida. Ele olha para o passado com gratidão por tudo o que viveu no Senhor. Foram muitas lutas, muitos desafios, muitas renúncias para viver os propósitos de Deus. Mas a tríade apresentada por Paulo aqui é uma das declarações mais impactantes e uma das marcantes expressões de perseverança e fidelidade no Novo Testamento. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Não havia dúvidas no coração do apóstolo Paulo. As circunstâncias eram difíceis, mas não foram capazes de abalar a convicção de fé deste homem, um exemplo para todos nós. Paulo nos deixa uma mensagem de esperança. A coroa também será concedida a todos aqueles que amam a Jesus e a sua vinda. Paulo inclui todos os santos fiéis que vivem na expectativa da volta de Cristo. A coroa da justiça não é privilégio apostólico, mas galardão para todos os que perseverarem com amor até o fim. Finalizando, agora vamos concluir o estudo de hoje. Este texto é um chamado claro à fidelidade que permanece até o último suspiro de vida. Paulo, diante da morte, não escreve com medo, mas com firmeza. Sua vida foi um altar, sua missão foi cumprida e sua esperança está segura. Ele nos convoca a pregar a palavra em meio à pressão, ao abandono e à apostasia. O discipulado não é medido por popularidade, mas por perseverança. O verdadeiro servo não negocia a verdade, não abandona o campo de batalha e não vive sem propósito. Ele prega, sofre, resiste, cumpre o ministério e guarda a fé. O mundo pode não notar, a cultura pode nos rejeitar, os amigos podem nos abandonar, mas Cristo vê, sustenta e recompensará. Que esta lição nos inspire a encerrar cada etapa de nossa vida e ministério como Paulo encerrou, com coragem, com fé guardada e com os olhos na eternidade. Que a nossa convicção de fé nos impulsione à frente e nos leve a aceitar o chamado do Senhor para vivermos com coerência, sofrermos com alegria, resistirmos com sobriedade e servirmos com fidelidade até o fim. Para pensar e agir. Primeiro, que áreas da sua vida precisam de mais constância e sobriedade? Segundo, você tem evitado confrontos por medo da rejeição? Terceiro, em que aspectos precisa se fortalecer
para suportar aflições por amor a Cristo. Esperamos que este estudo lhe ajude na compreensão da Bíblia Sagrada. Obrigada por permanecer até o final em nosso refúgio. Aqui você encontrará outros textos e estudos bíblicos. Compartilhe você também esta mensagem. Através dos links na descrição deste vídeo, você terá acesso à nossa estante virtual com diversos livros. Até o próximo encontro!